Irmãos, nós falamos já há 3 domingos a respeito da Igreja do Senhor como vencedora no Apocalipse. Falamos no capítulo 1, depois ministramos no final do capítulo 1, o segundo dia que nós falamos sobre o povo do Senhor. Domingo passado nós trabalhamos os capítulos de 12 a 14, falando do inimigo da igreja. Expusemos aqui algumas situações relativas ao grande inimigo das nossas almas, trabalhamos isso. E hoje nós vamos trabalhar talvez uma das questões que mais sobressaem nesses nossos dias, a respeito daquelas curiosidades que o povo de Deus levanta. A questão do milênio. Vamos ver um pouco o que é isso e tentar olhar à luz da Bíblia o que o livro do Apocalipse nos informa sobre essa situação. Então você que abriu, acompanhe a leitura comigo, Apocalipse 20, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde lá se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, se há algo que está no imaginário coletivo de todas as igrejas, é essa questão do milênio. Há sentimento de medo. Muitos têm um certo pavor de se falar nessa questão. Eu acho que se eu tivesse pregado sobre o milênio naquele dia, ou na primeira noite que nós falamos aqui, quando apagou a luz, eu acho que alguns irmãos teriam escapado, né? Com receio desse negócio. Está falando de milênio, puf, apaga a luz, chegou a minha vez, eu fiquei, o que aconteceu? Então ia ser complicado. Mas muita gente tem muita curiosidade sobre isso também. E há também outros que têm o desejo de que isso venha e venha rápido. Quantas pessoas clamam ao Senhor, Maranata, vem Senhor Jesus. E isso não está só dentro de uma questão de pregação, mas nós podemos ver, por exemplo, filmes. Há uma série famosa dentro do meio evangélico, né, os chamados Deixados para Trás, de Tim LaHaye, né, e algumas pessoas costumam dizer que é Passados para Trás, por conta da filosofia que está sendo falada naquele filme e que, na realidade, tem muita questão de especulação, mas não de fundamentação bíblica.
Há muita coisa bonita, é verdade. Alguém desaparece, sumiu. O que aconteceu? Estava andando no ônibus, né? Aquela questão do adesivo no carro. Em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. É tudo muito assim, impactante. Só falta ser verdade. Esse é o ponto. A Bíblia nos informa alguma coisa que de fato a gente possa afirmar isso, ou na realidade a gente vê que há toda uma beleza, no sentido de algo que você imagina, uma igreja poderosa, aquela igreja que está ali desejando ver o cavaleiro vindo com seu cavalo branco e de repente a igreja some e as pessoas, e agora? Cadê? Eles são os vencedores, mas a gente precisa ver se isso de fato é bíblico. Se de fato você lê essa questão dentro da palavra de Deus. Existem, irmãos, 4 correntes que falam a respeito do milênio e principalmente do que acontece com a igreja em relação a esse milênio. Uma dessas correntes acredita que o evangelho vai começar a crescer e ser pregado e bastante positividade na igreja até que chega o momento do milênio lá no final. E aí, depois desse milênio, a igreja então é arrebatada e vem, um tempo depois, a segunda vinda de Cristo. Há uma outra corrente, e essa se divide em 2 grandes outras correntes, que crê num milênio, como nós lemos aqui no Apocalipse, mas um milênio literal, aquele que você conta 999 mais 364 dias, 365 mil anos, de 0 a 1000, completamente literais. E aí, antes desses 1000 anos, a igreja seria retirada da história. E então, esses 1000 anos seria um tempo em que quem ficasse aqui na terra estaria desprovido de palavra de Deus no sentido de igreja. E depois desses 1000 anos, então, haveria o juízo final. E há uma 4ª corrente. Essa que eu falei anterior se divide em 2. E há uma 4ª corrente que crê não num milênio literal, mas crê num milênio espiritual, ou um milênio simbólico. Um milênio que permeia toda uma era, que você não tem 1000 anos literais, mas você tem um tempo que começa com a primeira vinda de Jesus Cristo e vai até a segunda vinda de Jesus Cristo. E quando Jesus volta a segunda vez, então vem o arrebatamento, o juízo e a eternidade começa dali. Essa visão é chamada então de amilenismo, ou o não milenismo, ou um milênio que não é literal, daí o não. Mas eu não quero, irmãos, defender nenhuma dessas posições no sentido de trazer um pacote para a igreja e falar, cremos assim ou assado. Eu gostaria que você olhasse para Apocalipse e fosse caminhando conosco. E a partir do momento que a gente for caminhando com a Bíblia, você vai chegar a algumas conclusões. Então, a primeira questão que eu quero trazer, a pergunta dessa noite é: o milênio é literal ou ele é simbólico? O milênio é um milênio cronológico, de 0 a 1000, dia após dia, ou ele é um milênio que cumpre um tempo perfeito, mas que não há uma decisão no sentido de falar, ele chega a X tempos. E eu quero começar com você, então, trazendo essa questão do milênio dentro do livro do Apocalipse. Por quê? Nesse texto que nós lemos, irmãos, o milênio é citado em 6 versículos. 6 vezes ele é citado nesse texto. Mas em nenhum outro texto do Novo Testamento ele é citado novamente. Alguns teólogos, alguns pregadores vão usar aquele texto de Mateus capítulo 24 para falar da volta de Jesus, dos sinais da vinda de Jesus, mas lá não é citado nada com relação ao milênio. Lá há algumas questões de fim dos tempos, há alguns versículos trazendo alguns sintomas, algumas colocações, mas em momento nenhum você vê uma cronologia do que vai acontecer depois. E nem nas cartas de Paulo você vai ver esse tipo de citação. E nem nas epístolas gerais. Você não vê citação de milênio em mais nenhum lugar do Novo Testamento, a não ser no capítulo 20 de Apocalipse. E aí a primeira questão que eu quero defender para você
é que esse milênio não é algo literal, mas é simbólico no que diz respeito a esse número. Por quê? Irmãos, quando nós olhamos e nós vimos nesses últimos domingos aqui alguns textos do Apocalipse, você vai pensar comigo o seguinte: quando o Apocalipse menciona os 7 espíritos que estão nas igrejas, aquele número é um número literal ou é um número simbólico? Você se lembra que nós pregamos no primeiro domingo aqui falando que aquele que habita no meio dos 7 espíritos, no meio das 7 candeeiros, que é Jesus, os 7 candeeiros se referiam ao quê? Quem se lembra? A igreja. Estava falando da igreja literal ou está falando da igreja de todas as épocas, de todos os lugares, a igreja do Senhor espalhada na terra, e que depois nos capítulos 2 e 3 você vai vê-la representada naquelas 7 igrejas da Ásia Menor que recebem as cartas de João? É algo literal ou é algo simbólico? Quando você pergunta pelos 144 mil salvos, você se lembra desse número? Esse número, meu irmão, é um número literal, ou seja, só existem 144 mil pessoas, não existe os 144.001 na presença de Deus. Ou esse número é um número simbólico, que compreende todos os salvos que estão destacados, adorando ao Senhor, como foi lido no começo do culto nessa noite. É simbólico ou literal? Houve um grupo que disse que era literal. Depois, quando o grupo deles ultrapassou 144 mil, eles mudaram a doutrina. Os testemunhas de Jeová. Os 7 selos do Apocalipse são literais ou simbólicos? As 7 trombetas, irmãos. Alguém já viu algum anjo tocando trombeta? Eu não estou fazendo piada, eu estou perguntando. Você já viu? Mas quando você vai olhando dentro do livro, você vai ver que há um sentido sendo trabalhado ali que é simbólico. Uma outra questão, o número da besta, falamos dele no domingo passado. O número de homem, falha sobre falha sobre falha, o número 666, que está gravado aonde? Na fronte e nas mãos. Você já viu alguém com uma marcação dessa? E aí eu queria trazer para o texto que foi lido no início do culto dessa noite. Capítulo 7 do Apocalipse diz que aqueles que pertencem ao Senhor também recebem marcas. Você é um salvo? Você está marcado, selado. Mas alguém está vendo? Olha para quem está do seu lado, e Abraão gosta de falar, eu gosto também. Vê se tem um selo na testa dele. Você está compreendendo que Apocalipse tem, irmãos, um sentido simbólico muito mais amplo do que literal? Então você já pode começar a pensar, ou você carrega uma marca ou você carrega outra. Cuidado. Gente genérico não tem. Você tem que começar a pensar nisso. Vamos para frente. O texto de Apocalipse fala em 1260 dias. Também fala em um tempo, 2 tempos e meio tempo. Em Apocalipse 14, 20, diz que houve uma batalha e um grande derramamento de sangue que compreendeu 1.600 estádios. Cada estádio compreendia mais ou menos 180 metros. Multiplica isso por 1.600 e o texto diz que o sangue chegava até nos cavalos. E como é que você vai medir 1.600 vezes 180 para dizer que houve tanto sangue assim? Então o que eu estou trazendo, irmãos, para nós, diz respeito a nós compreendermos que o livro do Apocalipse ele é carregado de simbolismos. E aonde que eu vou ver que Apocalipse é literal? Quando o livro afirma a sua literalidade. Por exemplo, Apocalipse 1:7, quando nós lemos assim, eis que ele vem sobre as nuvens e todo olho o verá, até aqueles que os traspassaram. Ou seja, isso é algo que o livro está dizendo que vai ser assim. Mais ainda, quando o livro fala, por exemplo, no capítulo 2, versículo 13, de um homem chamado Antipas, que foi morto por causa do testemunho que ele deu dentro da cidade de Pérgamo. Era alguém que historicamente era conhecido daquela igreja.
Mas quando nós vamos olhando, irmãos, para a literalidade, pensando assim, não, esses 1000 são 1000 mesmo, a gente tem que aguardar e ver isso aí, a gente começa a esbarrar em algumas questões, irmãos. E aí, eu quero te dizer o seguinte, que normalmente, a gente lidar com literalidade de números dentro do Apocalipse, a gente vai falhar em algum momento. Um grande erro que existe de uma igreja um grupo que depois se tornou uma igreja, né, é a questão do adventismo, que advoga o 7º dia como o dia do Senhor, o sabatismo, mas eles fizeram contas, fizeram um tratamento literal de textos de Daniel, e eles chegaram então a colocar qual dia que seria o dia da volta de Jesus. E colocaram que em 1844 Jesus voltaria, e Jesus não voltou. O grande líder daquele movimento se arrependeu, se retirou da igreja, mas outros continuaram. E marcaram outra vinda. E Jesus ainda não veio. O grupo citado aqui antes, Testemunhas de Jeová, mesma questão. Fizeram uma literalidade com respeito a muitos textos da palavra do Senhor. Marcaram a volta de Jesus e Jesus não veio. Logo, irmãos, eu quero trazer para você que quando nós olhamos para o Senhor falando a respeito desse tempo, a gente precisa compreender que 1000 é um número perfeito. 10 elevado à terceira potência, ou 10 vezes 10 vezes 10. E quando você vê esse número 10 na Bíblia, você vai ver que ele tem um sentido de completude. Quando o Senhor quis mostrar a sua lei, ele mostrou resumida em 10 mandamentos. E eu preciso então, irmãos, olhar com esse sentido de entender que o milênio, ele tem esse aspecto de ser simbólico, de ser um milênio espiritual, para que eu não venha em nenhum momento ferir outros números que vêm trazendo o livro. Essa é a primeira questão. A segunda observação sobre isso é que o milênio significa, então, a questão de que o tempo tem um significado para alguma coisa ser exercida. E não apenas para que a gente venha especular alguma coisa. O milênio significa um tempo perfeito, no sentido do evangelho chegar a todos os eleitos. E ele tem mais, irmãos. Quando você abre lá em Mateus, capítulo 12, 26 a 29, você vê Jesus falando de que o valente precisa ser dominado, conquistado, para que então as suas obras sejam restritas. Ele vai repetir essa palavra em Marcos, capítulo 3, 26 e 27. E nesse sentido, irmãos, a gente vai chegar então que essa questão de um quiliasmo, ou seja, a palavra quilia ou quilo é 1000, um tempo de 1000, ou o milianos, como nós vemos no latim, na realidade tem a ver com um tempo em que nós vemos algo sendo muito bem construído e desenvolvido com um objetivo de glorificar a Deus. Como eu já falei nos sermões anteriores, nós vemos que o povo de Deus viu o Senhor Jesus nascer, experimenta a presença de Jesus com ele, e a partir do momento em que Jesus vem, Satanás é destronado, é jogado por terra, não tem mais ação sobre o povo do Senhor. Vimos isso na semana passada. E a gente vai chegar então a uma questão de que o milênio tem então um significado. Talvez mais importante do que a sua questão de cronometrar, de olhar essa questão de forma literal ou simbólica, é entender qual é o significado desses 1000. E aí eu quero chamar a sua atenção para o texto que nós lemos a partir do versículo de número 4. Porque João tem a visão, e no seu original é diferente um pouco da tradução que nós vemos aqui, mas o texto começa com o versículo 1 dizendo: E vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Quando você vai para a quinta trombeta, lá no capítulo 9 de Apocalipse, você vai ver também um anjo que tem a chave de um grande abismo. Versículo 2 diz que ele segura o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prende Satanás por esse período perfeito, aqui representado por 1000 anos. Ele lança Satanás no abismo, coloca um selo para que aquilo ali não seja aberto e para que durante esse tempo, veja o meio do versículo 3, não mais enganasse. E aí a tradução, quando a gente vai para o original, é não mais
seduzisse as nações. Se tem algo que tem mexido comigo, irmãos, nessas últimas semanas, é essa questão de olhar Satanás não como aquele bicho terrível que a gente falou aqui semana passada, no capítulo 12 de Apocalipse. Não como aquele que os irmãos que gostam de um filme de terror, de repente veem algum tipo de manifestação ali. Mas se tem algo, irmãos, que eu vejo que nesses nossos dias está muito presente, é o poder de sedução do nosso inimigo. A questão de mostrar para você que aquilo que na realidade a sua mente diz você não deve fazer, ele diz assim, faz que é bom. Aquilo que você acha assim, olha, isso é pecado, eu vou me dar mal. E ele diz assim, calma, a gente dá um jeito depois. E aí ele vai te escorregando, ensaboando o terreno para que você vá patinando naquilo. Ele vai trazendo um aspecto de que há algo gostoso em trair. Há algo gostoso em frustrar, há algo gostoso em pecar, há algo gostoso que talvez a gente vai dar um bom jeitinho nisso mais para frente. Vai, confia em mim. Até que ele te tira o tapete. E você pensa, fui enganado. Eu pensava que era bom. Eu achei que mais para frente eu ia dar um jeito. Eu achei que mais na frente ninguém ia me pegar. Mas pegaram. Então o texto diz, não mais seduzisse as nações, até que se completasse o tempo perfeito. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. E aí não vem uma descrição de quanto tempo é esse pouco. Mas aí vem, irmãos, o significado do milênio em si, está aí no versículo de número 4. O texto diz, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de quê? O texto continua. E vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Novamente um tempo perfeito. Irmãos, quem são esses que a Bíblia está mostrando que estão reinando com o Senhor durante esses 1000 anos? Quem são esses, irmãos, que sofreram algo tão macabro, algo tão pesado por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra? Essa expressão decapitados, no seu original, ela tem um sentido que, embora signifique mais ou menos a mesma coisa, tem um sentido muito doloroso, muito forte. Aquele que era um cidadão romano, e aqui João está nos dias do Império Romano, falando para uma igreja perseguida pelo Império, quem era cidadão romano, quando era condenado a algum tipo de morte, não passava por esse tipo descrito em Apocalipse. Esse tipo de morte era dedicado àquelas pessoas que não tinham nenhum tipo de presença, nenhum tipo de honra no sentido de ser reconhecido perto dos romanos. Então era uma morte extremamente dura. A pessoa tinha que se curvar e o seu algoz descia-lhe o machado na altura do pescoço. Dor, a vergonha de ser uma morte específica para aquele que não pertencia à honra de ser um romano ou ter algum tipo de proximidade. E a gente vê que essa morte, ela é uma morte específica. O texto diz, era por causa do testemunho de Jesus. E daí há a expressão mártir, ou aquele que foi martirizado por causa do evangelho. A gente falou aqui há 4 domingos atrás, né? A expressão do martírio era antes alguém que morria por conta de ser um servo de Cristo. Mas depois, mesmo quando cessaram as mortes no sentido de perseguição direta à igreja, essa expressão tomou a forma daquele que morre pela causa de Jesus. Está disposto a negar qualquer outra coisa para que vivencie a sua fé.
E o texto diz, irmãos, que são esses que foram então machadados por causa do evangelho, são esses que foram machadados por causa da palavra de Deus, foram esses que não se curvaram às seduções, tanto da besta que emerge do mar, aquela que tem todo o poder e toda aquela feiura lá do capítulo 12, e nem tampouco a outra besta, que é aquela que seduz, aquela que se mostra algo belo, aquela que engana as pessoas. Não adoraram. E a gente vê, irmãos, que tem mais um texto do Apocalipse que pode nos ajudar a reforçar essa ideia. E eu te peço para você marcar aí o capítulo 20 e volta comigo lá no capítulo de número 6. Estamos no significado do milênio. Há um grupo que reina com o Senhor. Mas veja, quando o quinto selo é aberto, Apocalipse 6, versículo 9. Há um grupo que está buscando justiça do Senhor. O texto diz, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Volta lá para o capítulo 20. O texto então está mostrando, irmãos, que esse tempo, esse momento em que Satanás é preso, esse momento, irmãos, em que a partir dali o povo de Deus tem a liberdade para falar, é um tempo em que esses que foram mortos e os que estão sendo mortos estão julgando com o Senhor na eternidade. O Senhor está plenamente governante sobre todas as coisas. Nós falamos 3 domingos aqui, Jesus jamais sofreu um esbarrão na sua glória. Nada diminui a glória do Senhor. Mas quando Jesus vem, Satanás então é amarrado para que o povo possa pregar. A sua igreja que sofre oposição. Mas ela tem toda a autoridade para anunciar. E enquanto há uma igreja militante na terra, aquela que está lutando e levando o evangelho, há uma igreja triunfante nos ares com o Senhor. E por que é triunfante? Porque o texto diz que não passarão mais pela questão de outra morte. Eles estão com autoridade, eles estão cada vez mais vendo o Senhor avançar no seu projeto, no seu plano, nos seus desígnios. O milênio, então, irmãos, significa um tempo que não é só prisão de Satanás, mas é um tempo de reino da igreja triunfante para que a igreja do Senhor possa vivenciar o evangelho. Aí vem a questão do significado, irmãos. É um tempo que a igreja pode viver, a igreja pode falar, a igreja pode expandir o evangelho do Senhor para todas as nações. Veja que a expressão nações aparece muitas vezes no Apocalipse. Muitas vezes nós vemos que são inimigos do povo do Senhor, mas durante esse tempo, o tempo chamado do milênio, é o tempo em que a igreja tem autoridade para anunciar o evangelho. Até aqui, meu irmão, nós estamos caminhando juntos. Está compreendendo o que tem significado nesse tempo? E se nós fôssemos dizer quanto tempo duraria, será que são apenas 1000 anos? Se fosse assim, no ano 1000, a coisa já teria parado. Mas o que nós vemos é que a igreja do Senhor continua na terra, continua pregando, continua falando, mas veja que o inimigo não está totalmente impedido de agir com a igreja. Que ele está preso, está assim acorrentado, o seu poder é limitado, mas o seu poder não é totalmente retirado. Imagina você, meu irmão, de repente sendo vizinho de uma casa que tem cães grandes, de pitbull para lá, aquele que só de você respirar mais alto já está pulando no muro querendo te pegar. E de repente você resolve se aventurar, vou subir nesse muro, vamos ver se esses cachorros vão me pegar.
E os bichos estão lá do outro lado, mesmo com correntes, eles podem chegar até um certo lugar. Será que podem te pegar ou não? Será que se você passar para o outro lado, podem te pegar ou não? Será que se você se aproximar demais, principalmente com alguma coisa que eles gostem de morder ou de comer, eles podem te pegar ou não? E aí, irmãos, nós vamos compreendendo que quando o nosso inimigo está contido pelo poder do Senhor, de fato a igreja exerce sua autoridade, mas a igreja tem que, de fato, cada vez mais buscar andar distante do inimigo e não testá-lo. E não vamos ver como é que fica, mas a igreja tem que fugir no sentido de não passar próximo. E esse é o tempo, irmãos. Esse é o tempo. Porque o texto diz, a partir do versículo 7, que quando se completarem o tempo dos 1000, Satanás será o quê? Solto da sua prisão. Agora veja o que ele voltará a fazer, versículo de número 8. Agora nós vamos ver o que acontece no final desse milênio e depois desse milênio. O texto diz, irmãos, que ele vai ser solto, versículo de número 7. Ele volta a seduzir as nações. E aqui cabe uma boa observação. Se você pensar em como era a terra antes da igreja do Senhor avançar com o evangelho, se você fizer uma leitura de dados históricos, do comportamento dos povos, daquilo que eram os costumes, você vai se horrorizar com algumas práticas. Agora, irmãos, nós estamos começando a nos horrorizar novamente com algumas questões. Se você olhar para o que acontecia nos dias do Império Romano, festas ao deus do vinho, Baco, no caso romano, Dionísio, no caso dos gregos, mas a mesma divindade. Se você olhar o que acontecia nas grandes questões dos governantes, imoralidade, desprezo pela fé, os crentes eram tratados como gente de menor inteligência. Se você observar o que acontecia fora do Império Romano, em lugares mais distantes, você vai ver um paganismo absurdo. Mas agora, parece que a igreja do Senhor ainda não abriu os olhos de que algumas questões daquele tempo estão retornando para os nossos dias. E por que estão retornando? Será que não faz sentido nós observarmos, irmãos, que o inimigo das nossas almas está começando a ganhar terreno em algumas situações? Será que nós não conseguimos perceber que algumas questões que a gente acusa pessoas ou grupos, na realidade nós devíamos ter o discernimento de Paulo quando disse assim que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas é contra principados e o que ele diz depois? Os dominadores. Dominadores. E muitas vezes, irmãos, se a gente perde o foco daquilo que Jesus está nos ensinando, a gente vai se assustar com algumas coisas. E às vezes achar que Jesus não está mais no controle. A gente vai se assustar com algumas coisas que acontecem dentro da igreja e pensar, Senhor, peraí, é essa fé que eu deveria ter? Mas o Senhor tem nos mostrado que Ele está reinando, mas Ele não está nos privando de passar por luta, de passar por contrariedade, de passar por perseguições, e Ele mantém um tempo para que a igreja avance, para que a igreja busque os seus salvos, para que a igreja busque os seus eleitos, mas esse tempo vai começar a ficar mais extremo, mais estreito. E aí, irmãos, veja o que acontece no versículo de número 8 ainda, quando o texto diz assim: sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Mas aí vem Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O que é esse Gog e Magog? João, irmãos, traz em alguns momentos do Apocalipse palavras que mostram para quem é o seu leitor primário coisas que eles já viveram ou viram no passado. Esse texto relativo a Gog está lá no livro de Ezequiel.
E ali é uma profecia que o profeta traz, dizendo que Deus está indignado contra aqueles que se levantam contra o seu povo. E que Deus não teria piedade, mas traria um massacre sobre aquele povo. E aí João está falando, Satanás vai reunir uma galera. Que galera? Gog e Magog. Quem que é esse povo? Aqueles que estão contra o Senhor. Aqueles que praguejam contra o povo de Deus e contra o próprio Jesus. Num outro texto, lá no capítulo 16, ele fala de Armagedon. O que é um Armagedon? É um lugar onde houve uma grande batalha, está registrado lá no segundo livro dos Reis, lá no segundo livro das Crônicas. Mas tanto aqui no Apocalipse falando de Armagedon, quanto nesse lugar aqui no versículo 8 falando de Gog e Magog, ele diz, estão reunidos para o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Peleja. Mas veja os versículos seguintes, se existe alguma peleja, meu irmão. Não há. E nem lá falando do Armagedon. O que há é uma grande preparação. O que há é uma grande movimentação, mas o que eu falei com os irmãos em outras mensagens, e agora eu estou trazendo de volta, é que embora o espírito desse mundo, irmão, se ajunte contra o povo de Deus, o Apocalipse vai trazer para nós a visão de que Deus está no controle de todas as coisas. O inimigo pode juntar os seus a todas as formas, mas não há nenhuma expectativa de vitória para esse homem. O homem da iniquidade. Não há nenhuma expectativa de vitória para Satanás. Não há nenhuma expectativa para o anticristo vencer. Eles são ajuntados, mas o que acontece está aí no versículo de número 9. Eles marcham pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Mas veja o que acontece de uma forma sumária. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Irmãos, eu amo a palavra do Senhor por essas questões. Sempre fui fã de filmes com metralhadoras e tiros e guerras e socos, essas coisas assim. Já não é mais da sua época para os jovens aí, mas eu tenho a série do Rocky, Lutador toda, né? E já assisti umas 400 mil vezes. Eu sempre acho que vai acontecer alguma coisa diferente para me empolgar, mas repete, né? E Rambo, essas coisas. Mas, irmãos, quando eu penso que o imaginário coletivo sempre traz a questão da vitória do bem contra o mal, é nessas coisas que eu vejo que quando a gente vai olhar para as raízes dessas coisas, elas estão exatamente para mostrar que Deus pode deixar a sua igreja passar por alguns momentos de ser ferida, de ser acuada, de ser amedrontada, mas o nosso herói sempre vem, ele jamais falha. E isso me traz muita paz, irmãos, porque nós podemos andar por essa terra pregando o evangelho, sabendo que Jesus pode até permitir que a gente passe por algum dissabor, mas ele não falha. E o meu nome está escrito no livro da vida, aleluia! Daí a saber que quando tiver a maior oposição, talvez a situação mais aguda, o Senhor fará descer fogo do céu para consumir o inimigo das nossas almas. Glória ao nome do Senhor. Versículo 10, então, vai colocar um ponto final nessa questão. O sedutor deles, o diabo, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados. Glória a Deus. Ele vai ter que ser atormentado, vai ter que ser pisado, vai ter que ser zombado, de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. E eu creio nisso, meu irmão. Eu creio que o inimigo das nossas almas, ele tem um tempo para fazer o seu espetáculo. Mas ele vai ter a eternidade para ser humilhado por Deus. O texto vai prosseguir falando de juízo. E aqui eu quero parar por conta do nosso tempo. Mas a visão de Apocalipse 20 é uma visão só. João, na sua descrição, ele diz, e vi. Nossa forma de ler parece que ele está fazendo uma cadência cronológica. Mas a realidade é que João vê um grande cenário e tudo aquilo acontece. Tudo aquilo ali acontece. Ele vê a questão da vinda de Jesus, a sua encarnação. Você viu isso semana passada no capítulo 12. Naquele momento, o diabo é preso.
colocados sob correntes. Naquele ponto, então, irmãos, começa a propagação do evangelho para avançar sobre as nações. João vê que isso dura um tempo perfeito. Esse tempo ele não sabe. Jesus diz que nem mesmo o filho tinha, naquele momento, o direito de saber quando era a volta do Senhor. Mas aí, ele vê que quando passa esse tempo, Satanás é solto, e breve tempo acontece que ele junta toda a sua trupe, junta todos aqueles seus guerreiros, e acontece então aquilo que está descrito no texto de Ezequiel, reúne-se para a peleja, o Senhor então varre o inimigo. E depois, irmãos, João começa a descrever a questão de um trono, e nesse trono que está assentado, a presença de Cristo, vem o julgamento de todos aqueles, como ele diz aí no versículo 12, os grandes e os pequenos estão postos de pé diante do trono, se abrem livros, e nesse livro, o livro da vida sendo aberto, todos são julgados. A partir daí, ele começa a descrever a questão do julgamento, a questão daqueles que desprezam a palavra do Senhor e aqueles que abraçam a palavra do Senhor, que ainda estão vivos quando acontece esse momento. 21, ele vai falar o novo céu e nova terra e a nova Jerusalém descrita até as exortações finais do capítulo 22. Como é que eu quero terminar essa palavra nessa noite, irmãos? Primeiro, o meu entendimento do milênio é que o milênio já acontece hoje. Esse milênio começa com a primeira vinda de Jesus Cristo. E ele vai terminar com a segunda vinda de Jesus Cristo. Não há porquê, irmãos, nós pensarmos de forma diferente. Porque nós estamos vendo acontecer aos nossos olhos e olhando para a história, nós vemos essas questões. Pastor, há algum apoio dos primeiros crentes sobre isso? Sim, há. Quando você vai estudar os pais da igreja, eles no primeiro momento, irmãos, até o quarto século, havia um grande grupo daqueles que eram mais estudiosos, né, os líderes mesmo da igreja, que defendiam um milênio literal, ou seja, 1000 anos contados. Mas o grande foco não era no tempo, e sim na questão de serem mártires do Senhor. Aqueles primeiros pais da igreja, eles estavam gravados no versículo 4 de Apocalipse 20. Eles se agarravam na questão do martírio porque eles entendiam que estavam indo mais rápido para reinar com o Senhor. E eles então não tinham medo de serem mortos pelo Evangelho. Eles não tinham medo de passar por lutas. Eles não tinham medo de confessar o nome do Senhor. Até que no ano de número 400... Vou pegar minhas anotações aqui para eu não perder. Até no ano 426... quando um livro é publicado, o nome desse livro é Cidade de Deus, de Agostinho. Agostinho, até então, cria da mesma forma, mas quando ele começa a se deter no estudo do Apocalipse, ele faz essa caminhada que nós estamos vendo da questão de tantos números e tantas questões que as pessoas observavam de forma literal. E nesse livro, Cidade de Deus, Agostinho então vê que tratava-se de um milênio não literal, um milênio espiritual. E mais, ele é o primeiro a desenvolver essa questão que nós depois vamos dar um nome de amilenismo. Mas a partir de Agostinho, irmãos, a igreja não debate mais tanto esse assunto, porque vê na explicação do maior teólogo dos primeiros 1000 anos da igreja, algo que de fato tinha sentido para eles. De uma forma triste, a igreja dominada por Roma vai puxar dessa questão daqueles que estão reinando com Cristo uma outra linha doutrinária que vai desaguar naquela questão de purgatório e essa questão. Mas a igreja que vai para a reforma, ela resgata o estudo de Agostinho. Ela não só trabalha essa questão, como é a posição da fé reformada dos nossos dias. Quero então te convidar, meu irmão, a usar o tempo que você tem. O milênio já acontece. Ele significa, irmãos, que nós estamos no tempo da oportunidade de pregar o Evangelho. Mais do que pensar se Jesus vem
agora ou daqui a 10 anos, nós devemos viver esse tempo do Evangelho. É a oportunidade que eu e você temos. A oportunidade de família conhecer Jesus. Oportunidade dos nossos amigos conhecerem Jesus. Oportunidade, irmãos, de pessoas que nós amamos. Aquela turma que você às vezes diz assim, fulano é tão bacana, só faltava ser crente. O que falta para você levá-lo até Jesus? É a oportunidade. Mais uma questão, irmãos, se o milênio não é literal, nós voltamos para a afirmação de Jesus, que só o Pai, só o Senhor sabe que horas que o tempo vai ser fechado. E enquanto isso não aconteceu, nós temos chance. Mas vai chegar a hora que o Pai de fato vai fechar. Vai parar e a partir dali não haverá mais oportunidades. Quantos são aqueles irmãos que dizem, não, eu ainda tenho muita coisa para aproveitar da minha vida. Mais tarde eu vou me consagrar, mais tarde eu vou andar com Deus. Meu irmão, você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora. Não despreze tempo. Não despreze as chances que o Senhor te dá. Por último, meu irmão, você precisa compreender que o inimigo tem aumentado seus ataques. O inimigo não tem brincado. Ele jamais brincou. Aliás, essa é a verdade, né? Mas nós precisamos também aumentar a nossa proximidade com o nosso Deus. E eu queria encerrar essa palavra, meu irmão, dizendo que esse é o tempo que Deus nos dá para que a gente, de fato, busque mais a face do nosso Senhor. Esse é um tempo que a igreja precisa orar, irmãos, com objetivos claros. Esse é um tempo, meu irmão, que você não deve mais ficar usando desculpas para não estar na presença do Senhor. Porque você pode ser pego de surpresa e ficar amargurado quando Deus te mostrar que Ele te deu uma oportunidade e talvez você deixou passar. Às vezes, não estou falando da sua vida só. Estou falando de, às vezes, Deus colocar alguém diante de você para testemunhar. E, de repente, você diz, agora não. Mais para frente, num outro momento, num outro lugar. Quando? Quando? Vamos orar? Jesus disse que viria buscar a sua igreja. Isso é fato. Nós não sabemos quando, mas ele disse, irmãos, que esse dia viria como um ladrão à noite. Ninguém sabe a hora que o ladrão chega em casa, senão estaria lá esperando, armado. Mas se Jesus falou que era algo que não se podia prever, quem sou eu ou você para ficar brincando com isso? Eu queria te pedir que você colocasse sua vida diante do Senhor. Para que Deus te desse, cada dia, mais temor e tremor diante do nome dEle. E para que você honrasse o nome do Senhor. Há muitas parábolas, há muitas palavras de Paulo falando sobre os últimos dias. Mas o Apocalipse foi escrito para uma igreja que estava experimentando muito sofrimento. Talvez você experimente sofrimento hoje, nesses dias. Então eu acho que é uma chave para você dizer para o Senhor, Deus, me ajuda a passar pelo que eu sofro, glorificando o teu nome. Me ajuda, Senhor, a não esmorecer diante desse nosso tempo. Me ajuda, Senhor, a estar preparado para a tua volta. E enquanto o Senhor não volta, que eu seja achado digno do teu nome como cristão. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. E obrigado, Senhor, porque nessa noite, depois que a gente esteve caminhando nos últimos domingos, ficou bem mais simples poder falar dessa situação, ó Deus, que é tão especulada na igreja. Senhor, quantas pessoas estão vivendo numa expectativa de que o Senhor vá retirá-los desse mundo
e deixar esse mundo convivendo, Deus, com a dor, com a luta. Mas, Senhor, se a tua palavra não afirma isso, corrige a tua igreja, Pai. Traz, ó Deus, um rumo de ver, ó Deus, que nós estamos sim passando por lutas e passaremos pela chamada grande tribulação, pelas lutas, pelas dificuldades. Mas, ó Deus, que nós passemos com fé, porque o Senhor venceu todas as coisas. E o Senhor tem guardado a tua igreja, e o Senhor continuará guardando aqueles que são fiéis. O Senhor nos dará, ó Deus, a expectativa da tua volta iminente. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude como igreja. Que o Senhor nos abençoe, Pai, para que dia após dia a gente aprenda a ler esse mundo sabendo que está se tornando mais próximo à tua vinda. E que, ó Deus, nós não tenhamos medo, nós não tenhamos, ó Deus, a desconfiança, mas nós sejamos entregues ao Senhor a cada dia, Pai. Senhor, eu oro pela minha família, te pedindo, ó Deus, que o Senhor abençoe todos os meus queridos, para que eu tenha condição, ó Deus, de testemunhar do Evangelho do Senhor entre os meus. E eu oro, Deus, para que cada um aqui nessa noite possa viver essa mesma realidade com os seus familiares, com seus amigos, com seus queridos, ó Deus. Ó Pai, que a nossa vida como crentes seja blindada com o teu Santo Espírito a cada dia. Que a marca do selo do teu Santo Espírito, Pai, possa ser percebida por onde quer que nós passarmos. E que, ó Deus, nós tenhamos também a coragem, ó Deus, de enfrentar esse mundo tenebroso, de acordo, ó Deus, com o poder que o Senhor vai permitindo que nós exerçamos a cada dia. Ajuda a tua igreja, Senhor. Enche esse lugar com a tua glória a cada dia, Pai. Não nos deixa, Deus, viver no secularismo. Não nos deixe viver no medo desse mundo, ó Deus, de poderes, de estratagemas, de bancos. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que a gente se agarre à tua glória, Pai. Que a gente deseje, ó Deus, orar e estar com a tua palavra, ó Deus, diante de nós. Que nós amemos a nossa família, ó Deus, a ponto de testemunhar a ela o teu evangelho, ó Deus, no máximo. Que a gente ame os nossos amigos, ó Deus, a ponto de dizer para eles, Jesus está voltando e você precisa se preparar. Que, ó Deus, a tua igreja, Pai, olhe para a eternidade, sabendo que lá é o nosso lugar. Lá onde não haverá mais choro nem dor, não haverá pranto, não haverá acusação, porque o Senhor estará eternamente no nosso meio. E a nossa igreja, ó Deus, a igreja do Senhor estará contigo, ó Deus, no novo céu e na nova terra. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe, ó Deus, cair no olhar desse mundo, Pai. Não nos deixe cair nas seduções do nosso inimigo, Pai. Não nos deixe cair, ó Deus, nos prazeres da carne, desses nossos tempos, ó Deus. Não nos deixe sucumbir, ó Deus, ao reflexo do sucesso desse mundo, Pai. A fama que esse mundo deseja colocar, ó Deus. Mas, Senhor, preserva-nos, ó Deus, de toda tentativa de Satanás. Preserva a tua igreja de toda cilada, Pai. Não deixe, Senhor, em nome de Jesus, que nem mesmo a maior dor nos tire da tua presença, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Eu oro, ó Deus, pela nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana, Pai. Levanta aqui, ó Deus, homens e mulheres de oração, Senhor. Levanta aqui, ó Deus, homens e mulheres que vão pagar um preço de santidade com o Senhor, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, cubra a tua igreja com teu sangue, Pai. E ajuda-nos, Pai, a nos levantar corajosamente contra esse mundo. Ajuda, Deus, a ver homens aqui que oram pelos seus filhos, que choram por eles, mas que são exemplos para eles de caráter, de vida cristã. Homens que não têm vergonha de ler a tua palavra e falar sobre Moisés, falar sobre o apóstolo Paulo, falar sobre a criação, ó Deus. Deus, pais que amam tanto os seus filhos, que vão ser exemplos de estar de joelhos com eles, dentro de casa. Senhor, levanta mulheres aqui, ó Deus, que são princesas do Senhor, Pai. Que vão amar, ó Deus, o Senhor mais do que o ego desse mundo, Pai. Mulheres, ó Deus, que vão educar os seus filhos, vão firmar os pés dizendo, aqui não, na minha casa não entra isso. Na minha casa não entra as vaidades do inferno, mas na minha casa vai agir o Senhor. Deus, levanta mulheres que vão orar e chorar pelos seus lares, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus,
Não permita, Deus, que nós sejamos, ó Deus, enganados, seduzidos, que nós desejemos aquilo que o mundo tem oferecido, Pai. Mas como o Senhor fala com o apóstolo Paulo, que o Senhor transforme a nossa mente a cada dia, para que nós experimentemos a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. Se alguém nessa noite, ó Deus, se alguém entre nós, Pai, que ouvindo a Tua palavra, deseja se aproximar mais de Ti, Jesus, toma essa vida nas Tuas mãos, Pai. Salva essa vida do inferno, Pai. Traz, ó Deus, realmente cativo a Ti, Jesus, essa mente. Sela essa vida com Teu Santo Espírito, ó Deus. Se alguém entre nós, ó Deus, que está decidido a voltar a Ti, Pai, a abandonar os caminhos, ó Deus, distantes do Senhor, toma essa vida nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, isso aqui é uma igreja, Pai. Não nos deixe, ó Deus, viver de fantasia. Não nos deixe viver um teatro evangélico, Pai. Não nos deixe viver, ó Deus, uma utopia. Mas, Senhor, enche o nosso coração da Tua palavra, Pai. Que nós sejamos homens e mulheres de caráter do Senhor. E que nesse lugar, ó Deus, somente o Teu nome seja exaltado. Não dê a Tua glória a homem nenhum, Pai. Nem a pastor, nem a presbítero, nem a diácono, nem a ninguém. Somente o Teu nome. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos servos do Senhor. Servos do Senhor, Pai. Eu Te louvo, Jesus, porque o Senhor tem nos segurado nas Tuas mãos. E eu sei, Pai, que o Senhor vai nos levar até o fim. Por isso nós Te glorificamos, Te bendizemos e Te adoramos, porque o Senhor é digno de ser adorado. O Senhor morreu naquela cruz, mas o Senhor ressuscitou e venceu a morte. O Senhor pisou Satanás e continuará pisando. E a Tua igreja pisa contigo, Pai. Louvado seja o Teu nome. Assim nós oramos, ó Deus. Amém, Senhor. Amém.